Olá, irmãos, sejam bem-vindos à aula de culto e louvor. Meu nome é Marcelo Melo, eu sou ministro de música há mais de 20 anos, me formei no Seminário do Sul, na turma de 94, onde tive o prazer de estudar algumas matérias de teologia também, para que o meu trabalho como ministro da igreja pudesse ser de forma mais ampla, eu pudesse servir de uma forma melhor, sempre mais aprimorada do trabalho do Senhor. Quero dizer aos irmãos que será um grande desafio dar aula aos irmãos assim. Nós estamos vivendo um momento muito ímpar, muito difícil para todos, e eu já dei aula aqui no seminário, mas é a primeira vez que eu estou dando aula de frente para uma câmera, então vai ser um grande desafio. Espero que o conhecimento que eu tenha e juntando com o conhecimento que os irmãos tenham, possam ajudar os irmãos a servir de uma forma melhor na igreja onde os irmãos estão, como também na igreja para onde os irmãos irão. Então, nessa linha de saber, nessa linha de aprendizado, nós vamos conversar várias coisas aqui. Nós vamos conversar, inclusive, sobre esse momento que nós estamos vivendo, porque cultuar implica em saber a quem nós estamos cultuando. E quando implica em saber a quem nós estamos cultuando, o objetivo primário e principal é saber a quem estamos cultuando, qual é o culto que essa pessoa quer. Então nós estamos cultuando ao Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Deus da Bíblia, o Deus que nós conhecemos, o Deus a quem servimos. Então nós precisamos ter um parâmetro para saber que culto nós devemos prestar, para saber que tipo de louvor nós devemos fazer e qual é o parâmetro que nós temos para isso. O parâmetro vai ser sempre a Bíblia. Nós não estamos aqui para inventar a roda, nós não estamos aqui para criar coisas novas, coisas que estão fora daquilo que a Bíblia diz. Então nós precisamos, de forma muito simples, muito coerente e muito madura, apenas analisar o que a Bíblia tem, o que a Bíblia diz sobre culto e trazermos para a nossa realidade. É claro que alguma coisa pode ser contextualizada, mas nós precisamos ter muito cuidado com esse termo contextualizar, porque o objetivo principal do culto é cultuar a Deus. Então importa saber como Deus quer ser cultuado. Espero que este semestre e essas aulas possam ser um momento muito ímpar para a vida dos irmãos e que essa matéria possa contribuir muito. Então vamos lá, vamos começar. Para estudarmos sobre o que vem a ser culto e louvor, a primeira coisa que precisamos entender ou tentar saber é o que é culto. Não podemos cultuar alguém se a gente não sabe o que é culto. Então, o que vem a ser culto? Talvez muitos hoje são seminaristas, tenham nascido na igreja, outros se converteram há pouco tempo, há poucos anos. Talvez você seja filho de crentes, talvez não, talvez você seja uma pessoa que se converteu há pouco tempo e sentiu o chamado de Deus, recebeu esse chamado para estar estudando. Então, é importante a gente tentar saber o que é culto. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de conversar com vocês sobre que culto é um ajuntamento de pessoas com o objetivo de adorar a Deus. É claro que essa palavra é muito ampla, né? A gente está trazendo para a nossa realidade, porque nós estamos cultuando a Deus. Mas existe culto a outros deuses, existe culto a pessoas, existe culto a várias coisas, né? Então, a nossa realidade é que nós cultuamos ao Deus vivo, né? Então, é um ajuntamento de pessoas com o mesmo objetivo, com as mesmas características, né? Então, com o mesmo conjunto de atitudes que venham a cultuar essa divindade, que venham a venerar essa
essa divindade, que venham trazer atos de louvor, de adoração para Deus. Então, o culto é um ajuntamento de pessoas. Mas aí você pode me dizer, mas nós estamos vivendo num momento onde nós não podemos, essa palavra está indo contrária às políticas sanitárias, né? A juntar pessoas. Sim, é verdade. Nós estamos vivendo um momento, como eu disse no início, um momento ímpar. Um momento em que se falar de ajuntamento está na contramão das decisões sanitárias, né? Das decisões em virtude do momento pandêmico que nós estamos vivendo. Você pode cultuar sozinho, né? Você pode ter esse conjunto de atitudes e cultuar a Deus sozinho. Aliás, nossa vida deve ser um constante culto. Só que nós precisamos entender que há dois tipos de culto. Há o culto individual, o culto particular, o culto que eu faço, que começa quando eu acordo, com o meu momento devocional, com a minha oração, e se encerra quando eu vou dormir e oro a Deus e entrego o meu dia a Ele. Esse é o culto individual, o culto particular. Mas nós também temos o culto coletivo, o culto de grupo, né? O culto onde tem o ajuntamento de pessoas, o culto da igreja, o culto onde reúne-se o corpo de Cristo, os demais membros, e ali nós cultuamos a Deus. É claro que a nossa perspectiva da aula vai ser em cima deste culto, o culto coletivo. Porque o culto individual é o seu momento com Deus, é a sua vida com Deus, é o que você decide fazer com Ele e sem que ninguém saiba, né? Nós não estamos aqui para tratar de vida particular, nós estamos aqui para tratar da vida pública, a vida da igreja, né? Então, o culto no conjunto, como é que a gente vai trabalhar isso? Segunda coisa que eu queria dizer nesse momento se a matéria nossa diz culto e louvor, o que vem a ser louvor? Essa palavra aqui é uma palavra muito ampla, porque nós podemos separá-la até, ou colocar uma palavra mais aqui, que é adoração, né? Talvez cabe mais até como culto e adoração, do que culto e louvor, porque o louvor é o ato de você reverenciar alguém pelo que ela fez. Algo que uma pessoa fez de bom, aquilo é digno de louvor. Então, por exemplo, se alguém forma na faculdade com boas notas, ele recebe um título, algumas faculdades dão esse título de honra ao mérito, ou formado com louvor. Isso é porque a pessoa fez alguma coisa que aquilo deu um mérito para ela. Então, um ato de louvor é isso. Então, quando a gente fala vamos louvar a Deus, glorificá-lo por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele há de fazer. Isso é louvor. Vou agradecer a Deus pelo dom da salvação, eu vou agradecer a Deus pela saúde, vou agradecer a Deus pelo cuidado que está tendo conosco, vou agradecer a Deus pela inferência dele na história, tanto no passado, quanto na nossa história presente, quanto na igreja, quanto naquilo que ele há de fazer. Então isso é louvar a Deus. Bom, adorar a Deus já é outra coisa. Quando eu falo de adoração, então eu já falo que são atitudes que eu honro uma pessoa pelo que ela é, não pelo que ela faz, não necessariamente pelo que ela faz. Ela, aliás, não precisa fazer nada. Eu a adoro pelo que ele é. Se eu adoro pelo que ele faz, eu estou louvando. Mas a atitude de reverenciar Deus pelo que Ele é,
Deus é justo, Deus é bondoso, Deus é amor, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente. Quando eu exalto essas características de Deus, eu estou o adorando. É me colocar de joelhos, mesmo que seja em espírito, não necessariamente fisicamente, mas eu me prostrar diante de alguém que é muito superior, diante de alguém que, pelo que ele está num nível muito acima do meu. Isso, então, é adoração. Então, saber o que é culto, saber o que é louvor e o que é adoração é o início de nossas atividades nessa matéria. Eu espero que você aprenda bastante, porque algumas coisas vão ser questionadas aqui na nossa aula. E nós estamos vivendo um momento que nos traz muita oportunidade de questionar, inclusive, né? Nós estamos vivendo uma pandemia e nós, como pessoas espirituais, pessoas que vivem, a Bíblia diz que nós somos forasteiros, né? Não somos desse mundo, né? Então, se nós temos uma perspectiva espiritual, nós precisamos analisar o que está acontecendo, né? Sobre uma perspectiva espiritual também, não só sanitária, não só da área médica, mas nós precisamos analisar de forma espiritual o que está acontecendo. Fazer uma autoanálise do culto, fazer uma autoanálise da igreja, fazer uma autoanálise pessoal de como está a vida hoje, nossa, principalmente daquele que serve a Deus, daquele que é discípulo do Senhor, para tentar entender quais os motivos dessa pandemia. Nossa área é culto e louvor, então é importante nós fazermos uma reflexão sobre que tipo de culto nós estamos prestando a Deus, que tipo de culto nós estamos celebrando ao Senhor. Esse culto é realmente ao Senhor, ou esse culto atende às minhas necessidades, atende à necessidade das pessoas, atende à necessidade da cidade, atende à necessidade de alguém que não Deus? É claro que quando a gente pensa em culto, vou apagar aqui para conversar um pouco mais com vocês. Quando nós pensamos em culto, é certo que nós temos que ter duas vertentes. Nós temos que ter a vertente de que nós estamos cultuando a Deus. Então, é o homem aqui, é a igreja aqui, e aqui Deus. Então, culto é essa dualidade, é essa via de mão dupla. É o homem direcionando alguma coisa para Deus e é Deus falando com o homem. Esse é o culto. É o momento onde nós nos expressamos a Deus e é o momento onde nós esperamos que Deus se manifeste a nós, que Deus se expresse a nós de alguma forma. É por isso que nós dividimos o culto em momento de louvores, momento de adoração e o momento da palavra, o momento da mensagem, da pregação, da homilia, que é o momento que nós entendemos que Deus está falando através da sua palavra, usando o interlocutor, que é o pastor, que é o pregador, que é o missionário. Então, é essa via de mão dupla. Mas também nós temos que entender que culto também tem a perspectiva horizontal, que é do homem para o homem. Se eu for pensar aqui sobre fundamentos técnicos, fundamentos do que é culto, né? Nós podemos falar no culto ecumênico, nós podemos falar no culto evangelístico,
Nós podemos falar no culto de missões. Uma série que eu posso trazer aqui, que são elementos que estão nessa direção aqui. Essa palavra, é claro que muita gente não concorda com ela, inclusive eu, né? Ecumenismo é como todas as religiões direcionam a um lugar só, né? Mas eu estou dizendo sobre um termo, né? É um termo teórico que existe quando você se forma em alguma faculdade. Muitas faculdades que não são evangélicas, elas promovem no final do curso um culto ecumênico, onde pode receber um padre para falar, um pastor para falar. Então, é um termo teórico que a gente precisa entender que existe. Esses aqui já são mais conhecidos nossos. Então, são coisas que são direcionadas para o ser humano. O culto evangelístico é um culto que é dirigido por Deus, é falado com Deus, mas a direção dele é para o evangelismo. É um culto que tem a função de evangelizar. Existe o culto de missões e uma série de outros que nós, durante o nosso curso, nós podemos falar sobre cada um deles. Então, é importante que entendamos que o culto, ele precisa ter a perspectiva da cruz. É do homem para Deus, de Deus para o homem, mas do homem para o homem. É o homem trabalhando com o homem, é o homem se relacionando, é o ser humano se relacionando com ele próprio. Por isso que a Bíblia fala que antes de nós comermos e bebermos, a gente não pode estar em desavença com alguém, a gente não pode estar, não é bom a gente ir cultuar um irmão inimigo, né? Em desacordo com algum irmão. Então, é do homem, culto também é do homem para o homem. Isso é muito importante a gente entender. Então, quando a gente passa por essa perspectiva, quando a gente olha isso aqui, a gente começa a pensar, a analisar, a refletir. O culto que nós estamos fazendo é um culto que tem sido direcionado para Deus? As atitudes e atividades que nós temos no culto, elas são focadas em Deus? As músicas que cantamos, elas são para adorar a Deus? Ou a maioria das músicas que nós estamos aqui só do homem para o homem, é o massagear o ego, né? Não é a ajuda do alto, é a autoajuda. Então temos que pensar sobre tudo aquilo que nós estamos fazendo. Quando eu falei antes que é um momento de nós fazermos uma autorreflexão, de fazer uma autoanálise sobre esse momento que nós estamos vivendo, talvez a pergunta central seja: o culto que estamos prestando, ou o culto que nós queremos prestar, é para Deus de verdade? Ou é um culto que atende à necessidade de alguém? Pensemos sobre isso, porque durante esse semestre nós vamos trabalhar com muita ênfase no que vem a ser culto. É claro que com muita humildade eu vou colocar meus pontos de vista dentro de muitas coisas que a gente tem vivido e visto. Como eu falei na minha apresentação, eu sou ministro de música há mais de 20 anos e fui ministro de música de muitas igrejas. Então, eu vi muitas realidades e eu vi muita coisa que está acontecendo. E em alguns casos, em algumas igrejas, eu não posso assinar embaixo dizendo que aquele culto é um culto que é para Deus, que aquele louvor, que aquela forma de adoração, aquela forma de início de culto venha a ser para Deus. Digo isso com muita tranquilidade, mas com muita humildade também, porque eu fui chamado para essa área. Eu ministro há mais de 20 anos em igrejas, sou maestro profissional, trabalho com música, especificamente com música, a minha vida toda. Então eu sei exatamente do que eu estou falando. Falando 20 anos depois de formado, né?
porque eu já servia na minha igreja já desde muito pequeno, né? Com 14 anos de idade, na minha igreja onde eu me converti, o nosso regente, nós tínhamos dois grandes músicos na igreja, que era o regente e a sua esposa, que era a organista da igreja. E ela teve câncer, veio a óbito, e o marido, muito apaixonado por ela, com 3 filhos lindos que também estavam na igreja, hoje são missionários, mas ele não deu conta da morte da esposa e ele largou tudo que ele fazia na igreja e se enclausurou dentro de casa e morreu emocionalmente. Continua vivo, mas emocionalmente aquele homem morreu. Então, de uma vezada só, o coral da igreja parou, as atividades musicais da igreja pararam. Nós estamos falando de mais de 30 anos atrás. Então, o pastor da igreja me convocou para que eu, que era um dos que estava um pouco mais à frente nos adolescentes, em matéria de música, para que eu regesse o coral, dirigisse o coral aos 14 anos de idade. Então, a minha história com música, ela é muito antiga. Então, com muita tranquilidade, eu faço muitos questionamentos sobre o que nós temos vivido nos últimos tempos, nos últimos anos, dentro das nossas igrejas, sobretudo na Igreja Batista. Então, vou falar isso com muita tranquilidade no decorrer do semestre e aproveitem, né, a rede do seminário para comentarem, se vocês quiserem mandar perguntas, porque como nós estamos aqui apenas online, eu sinto muita falta do diálogo, eu sinto muita falta da conversa, né, da troca de informações, que é o que enriquece muito a nossa aula. Mas você pode fazer isso, vá nos comentários, comente esse curso, comente essa aula, faça perguntas e se tiver dentro da nossa capacidade de responder, nós vamos responder. Se não tiver também, eu vou dizer com muita tranquilidade, não, eu não sei responder isso, vou me dar um tempo para pesquisar e daqui a um tempo eu vou lhe responder. Espero que seja uma bênção. Daqui a pouco eu passo para vocês a segunda etapa da aula, onde nós vamos falar um pouco mais sobre a visão do culto, principalmente com base nas informações de que Søren Kierkegaard deixou para nós. Até já! Olá, irmãos, sejam bem-vindos à nossa segunda parte da nossa aula de culto e louvor. Na primeira parte nós falamos sobre culto, nós falamos o que vem a ser culto, falamos um pouco sobre o culto na Bíblia, falamos um pouco sobre a diferença acerca de louvor e adoração, falamos que culto é um ajuntamento de pessoas, mas que também pode ser um culto individual, pode ser um culto da pessoa com Deus, desde o momento que ela levanta até o momento que ela vai dormir, ou seja, uma vida de culto, uma vida de adoração. Mais especificamente, a nossa aula vai falar sobre o culto como ajuntamento, o culto de igreja, o culto dentro da igreja, o culto no templo. E hoje eu quero falar um pouco mais com os irmãos acerca ainda do que vem a ser culto, porque quando nós trabalhamos a ideia de culto e louvor, primeiro a gente precisa entender bem o que é culto, entender o que é louvor, para nós tentarmos ajudar a igreja a ser o melhor possível, fazer o melhor possível naquilo que a gente entende que estamos fazendo para o Senhor, naquilo que nós entendemos que seja uma visão de um trabalho com excelência para o Senhor, um culto com excelência. O objetivo sempre daquele que cultua é que o seu culto seja aceito. O objetivo daquele que oferta é que a sua oferta seja aceita. Então, quando nós partimos desse pressuposto, nós podemos lembrar de Jesus falando com a mulher samaritana, em que ele perguntava: onde é que vocês cultuam? É lá no templo?
porque ele diz para ela que então haveria de chegar um tempo em que os adoradores, aqueles que Jesus estava buscando, seriam aqueles adoradores que o adoram em espírito e em verdade, e já também não é tão especial o lugar, né? Já não é tão particular o lugar, mas nós entendemos que dentro dos templos, dentro das igrejas ou dos pequenos grupos, é o momento onde nós cultuamos a Deus na coletividade. Então, é claro que o Senhor, nesse episódio, ele mostra que a verdadeira adoração é aquela adoração que nós fazemos na nossa intimidade, aquela adoração que nós fazemos no nosso particular, mas também há outra vertente que é a linha da adoração dentro do templo, a adoração em comunidade. É dentro dessa perspectiva que nós vamos falar. Então, gostaria de pensar com os irmãos um pouco sobre a visão de Søren Kierkegaard, quando ele vai falar o que é culto, qual é a visão correta que nós devemos ter acerca de culto. E Søren Kierkegaard levanta 3 pontos muito importantes, e esse ponto que ele levanta, essa relatividade com essa visão que ele traz com a igreja, ele faz um contraponto com o teatro profissional. Bom, eu fui maestro muitos anos, profissional, maestro de teatro, então eu entendo perfeitamente na prática o que ele quis dizer aqui na teoria. Então, no teatro, nós temos alguns elementos muito importantes, e eu quero citar para os irmãos pelo menos 3 elementos muito importantes que são abordados por Søren Kierkegaard, que é a plateia, os atores e o ponto. Bom, plateia é muito fácil saber, né? Plateia é aquela que vai assistir ao espetáculo do teatro, ao concerto do teatro, à peça, né? De uma certa forma, eles pagam para entrar, existem os espetáculos que são gratuitos, mas sempre o objetivo dos atores é contemplar a plateia. O objetivo do ator é que a plateia saia dali com o sentimento de que suas necessidades foram atendidas. Ali ele se divertiu, ali ele assistiu uma boa música, ali ele assistiu uma boa peça, enfim. O objetivo da plateia o objetivo dos atores é sempre atender a plateia. Bom, os atores estão no palco, né? É o lugar onde eles trabalham, é o lugar onde tudo acontece. Os atores. A plateia senta nas cadeiras, sempre naquela parte onde está assistindo os atores. Então parece meio óbvio, mas eu estou falando para os irmãos para depois fazer o link que o Søren Kierkegaard faz com a igreja. Então os atores estão lá no palco. O ponto de apoio, talvez o ponto seja o elemento que menos os irmãos conheçam, mas dentro da área profissional do teatro, ele é muito conhecido. Na área da televisiva, o ponto fica no ouvido daquele que está dirigindo o programa, né? Então, quem dirige o programa tem um ponto no ouvido, tem sempre um diretor em algum lugar falando com ele, seja um repórter, seja um programa de entretenimento. E no teatro também não é diferente. No teatro existe o ponto, é a pessoa que está com o script na mão e ela está pronta para ajudar o ator. Se o ator esquece alguma fala, então o ponto recita aquilo para que o ator pegue de onde ele esqueceu. No teatro, às vezes, o ponto de apoio está numa árvore falsa, está numa caixa de som falsa, às vezes ele fica por baixo do palco, e aí só a cabeça dele, assim, naquela caixa de som falsa, para quem está na plateia acha que é uma caixa de som, acha que é um monitor de som,
mas os atores estão vendo a pessoa ali com a lanterninha e o texto. Então, se algum ator esquece, ele fala o texto baixinho para que o ator pegue. Esse é o ponto. Nos concertos, nos grandes concertos, o ponto é o maestro, por exemplo. É o maestro que dá o suporte para que os músicos toquem. Então, todo músico está olhando para o maestro ou para a partitura, ou ambos, né? Olha para o maestro e para a partitura. A partitura também é um ponto de apoio. Ele não perde o foco do que está acontecendo a partir daquele script do concerto. Então, a partitura é o script dos atores músicos. É claro que os atores de peça não andam com as falas dele escritas na mão, né? Para isso, eles decoram e o ponto está ali para ajudar. Bom, esses 3 elementos nós também temos na igreja. Só que, de certa forma, para alguns, esses 3 pontos são deslocados, são meio equivocados. Então, por exemplo, vamos pensar então quem é que é a plateia na igreja. Se nós formos pensar como pensamos no teatro, como pensamos no teatro, a plateia é a nave do templo, é o lugar também onde as pessoas estão sentadas, certo? Se a gente for fazer essa equiparação dessa visão do teatro da igreja, então a plateia são onde as pessoas estão sentadas. Antigamente, na minha época, chamava nave do templo. Eu não sei como chama hoje. Nave do templo. É onde a plateia fica. Então a plateia entra, senta naquele banco, nos bancos da igreja, e vai esperar o que vai acontecer lá na frente. Então lá na frente, quem é que está lá na frente? Assim como no teatro, no palco estão os atores, na frente da igreja. Então eu vou ter quem? O Ministério de Louvor. Quem mais que eu vou ter lá? Vou ter os pregadores, né? Mais específicos são esses 2, né? Os solistas, né? Que eles vão fazer alguma apresentação, né? Antigamente tinha muito mais coisa, né? A gente ia na igreja, a gente via peças declamadas, né? De Mário Barreto França, né? De Mirtes Matias. A gente ouvia muito jogral. Hoje não se vê mais isso na igreja, é só música. Só se canta na igreja e se prega. Bom, nós estamos equiparando, então, de acordo com a visão de Soren Kierkegaard, nós estamos equiparando essas posições, a posição da igreja à posição do teatro. Bom, então quem vem a ser o ponto? Se a plateia são as pessoas que estão sentadas na nave do templo, se os atores são os ministros do Ministério de Louvor, os atores são os pregadores, são os solistas, então quem é o ponto de apoio? Nessa visão, quem seria o ponto de apoio? Quem seria aquele que está ajudando a não falhar? Quem é aquele que está ajudando a tudo dar certo? Que é o suporte para o culto, nessa perspectiva. Vocês podem me dizer? Talvez seja o Espírito Santo.
existia uma prática em que se orava antes do culto, para que Deus abençoasse o culto, para que nada desse errado, para que tudo acontecesse bem. Então nós vamos orar antes do culto para que tudo dê certo. Ou seja, nós estamos fazendo do Espírito Santo, nós estamos fazendo de Deus. O Espírito Santo é um da Trindade, né? Ou seja, é Deus. Nós estamos fazendo de Deus o ponto. Esse é o primeiro equívoco nessa visão. O primeiro equívoco é que nós fazemos do Espírito Santo, nós fazemos de Deus o ponto de apoio. Nós fazemos de Deus aquele que nos ajuda. Nós somos os importantes. E o ponto de apoio é alguém que está escondidinho lá numa árvore falsa, numa caixa de som falsa, é onde nós colocamos o Espírito Santo. Esse é o primeiro equívoco dessa visão. O segundo equívoco é que quando nós estabelecemos a visão de que os atores na igreja são o ministério de louvor, os pregadores, solistas, quem está ali na frente, nós estabelecemos que eles são as estrelas. Em Hollywood, os atores são chamados de stars, né? Já viu aquela calçada da fama, né? As estrelas estão ali, as estrelas do cinema. Então, o segundo equívoco é que nós colocamos brilho nessas pessoas, brilho que elas não têm. Nós colocamos um brilho, uma importância no ministério de louvor que de fato não tem. Nós passamos a ver que os atores estão ali para executar o quê? Se nós estamos falando de culto, não é? Se nós estamos falando de culto, os atores estão ali para para executar o culto. Então, de fato, quem está cultuando são os atores. Quem está aqui é apenas plateia, e a plateia só vai para assistir. Ela não participa, ela vai para assistir. Então, isso é um grande equívoco, porque nesse equívoco, onde os atores são visto por essas pessoas, e às vezes elas se internalizam como atores, nós colocamos uma importância nessas pessoas que de fato elas não têm, como eu disse agora há pouco. Daí vem os estrelismos, já ouviu falar nisso? Daí vem os solistas estrelas, daí vem os pregadores estrelas, daí vem o ministério de louvor estrela, as bandas maravilhosas. Então, nós começamos a dizer que no culto essas pessoas são as mais importantes, porque são os atores, são eles que fazem o culto. Então, eu vou na igreja se o pregador for muito bom. Eu fui ministro de música de uma igreja onde um dos pregadores, semanalmente, às segundas-feiras, era um pregador da mídia, muito famoso. E a igreja recebia por volta de 1.200 pessoas, visitantes toda segunda-feira. Fora os membros da igreja, que eram, na verdade, na segunda-feira eram a grande minoria, mas na segunda-feira já escolheu-se esse dia para que as pessoas de outras igrejas pudessem ir lá assistir o pregador. E aí, muitas vezes eu estava lá, porque eu era o ministro de música dessa igreja, muitas vezes eu estava lá e o pregador não podia ir, porque é um cara muito requisitado, muito da mídia. Então, tinha dia que ele tinha uma agenda em outra igreja. E eu via muitos visitantes do lado de fora da igreja, às vezes no momento de louvor, esperando o pregador chegar. Se ele chegasse, eles entravam. Se ele não chegasse,
essas pessoas iam embora. Elas iam ali única e exclusivamente assistir o pregador. Por outro lado, eu já vi também muita gente indo atrás da banda, do artista, do cantor, né? Daquela pessoa que está na mídia. E hoje nós temos uma gama de cantores muito grande, né? Bandas famosas, né? Dentro desse universo gospel que carregam multidões. Onde eles vão, muita gente vai. Convida uma pessoa da mídia para a sua igreja para ver se não lota. Convida uma pessoa que está com um nome lá na mídia, um nome bom, né? Um nome bem positivo, ver se a sua igreja não lota. Porque as pessoas, muitas pessoas vão lá para assistir a estrela. Esse é o segundo grande equívoco que nós fazemos na igreja. Quando essa visão ela é levada para a igreja. E o terceiro equívoco, eu estou vendo de lá para cá, irmãos, mas aqui não pode ser esse o primeiro, aquele o segundo, tá? É só uma questão de colocação. Terceiro equívoco é dizer que as pessoas que estão sentadas nos bancos da igreja é a plateia. E aí nós vimos alguns termos equivocados. Eu vou na igreja tal assistir o culto. Já viram essa afirmação? Eu vou assistir o culto. Hoje nós estamos vivendo um momento de cultos online e as pessoas falam: assista ao nosso culto online. Assista o nosso culto online. Ou seja plateia. Porque a plateia vai na igreja, a plateia vai no teatro para assistir o que está lá. Isso é um grande equívoco. Porque quando nós sentamos nos bancos da igreja e nos vestimos da roupa de plateia, nos vestimos do uniforme de plateia, então nós passamos a ter o direito, vou dizer assim, né? Não gosto de dizer que achamos, não. Nós passamos a ter o direito de que eu, como plateia, eu posso dizer o que eu gosto e o que eu não gosto, porque os atores do teatro, do concerto, os músicos, todo mundo que são atores, eles vão lá para me satisfazer. Então, eu é que tenho que ser atendido. São as minhas expectativas que têm que ser atendidas, porque eu sou plateia. Se eu sou plateia, eu tenho o dever e o direito de dizer se gostei ou se não gostei do que os atores fazem. Gostei dessa música, não gostei dessa música, gostei desse pastor, não gostei desse pastor, essa mensagem foi boa, aquela mensagem não foi. Então, nós como plateia passamos a ter a informação, a ter o direito de que podemos questionar tudo. Há um tempo atrás se questionava até os instrumentos, né? Hoje já não tanto, mas antigamente não podia tal instrumento, tal, não, aquele instrumento é do diabo, aquele instrumento é do centro de macumba, aquele instrumento é do rock e por aí vai. Pessoas que são investidas da visão de que são plateia. Então viram os equívocos? O equívoco de chegar na igreja para assistir ao culto. O equívoco de se investir da figura de estrela. Eu sou o ator principal, né? Eu sou o ator. O palco é meu, né? E o equívoco de colocar Deus
dentro de um objeto ou de colocá-lo como meu servo, que é o pior. Porque se nós olharmos que é o Espírito Santo que nos ajuda a dar tudo certo, ele é o nosso servo, ele está à nossa disposição, ele está a nosso serviço. E isso é uma teologia que nós temos visto em larga escala nos últimos tempos. Deus sendo colocado como aquele que está a nosso serviço, é o gênio da lâmpada, que você esfrega e você diz o emprego que você quer, qual o salário que você quer, onde você quer trabalhar, a casa que você quer morar, o carro que você quer, o esposo que você quer, a esposa que você quer. Então, há uma teologia, há um ensinamento pior, né? Há um ensinamento teológico de que você deve fazer isso. Peça para Deus essas coisas, faça uma lista. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. Faz uma lista assim. Isso são ensinamentos que nós temos visto nos últimos anos. E aí a gente volta àquela pergunta que eu fiz no nosso primeiro encontro, na primeira parte da nossa aula. Por que será que nós estamos vivendo esse momento de pandemia no mundo inteiro? Não é um momento de refletir? Um momento para nós refletirmos sobre que tipo de culto nós estamos prestando. Bom, tá bom, maestro, mas só olhar isso aqui aponta o que pode ser que está errado, mas como a gente corrige? Eu, quando era adolescente, um pouquinho acima de adolescente, né? Meu primeiro emprego foi numa empresa japonesa, Kawajima do Brasil, era um estaleiro, uma fábrica de navios. E um dia, todos os nossos chefes eram japoneses, né? E um dia eu cheguei para o meu chefe e fiz uma crítica a um determinado modo operacional dentro do meu trabalho. Eu questionei aquele modo operacional. Então ele virou para mim e falou assim: muito bem, muito bom, muito bem posto a sua colocação, a sua crítica é muito positiva, muito construtiva, mas qual é a sua sugestão para mudar, para melhorar? E eu não tinha. Então, eu aprendi que toda vez que nós questionarmos alguma coisa, nós precisamos ter a resposta ou as ferramentas para que seja feito diferente. Eu tenho a sugestão que mude, que possa ser mudado o modo operacional. Então, Soren Kierkegaard faz isso. Ele aponta o problema, mas ele também aponta a sugestão de melhora. Ele aponta a solução. Então, a solução dessa visão é apenas você mudar o direcionamento. Muda as pessoas de lugar, mas viva essa mudança, ensine essa mudança, pregue essa mudança, entendeu? Para que ao longo do tempo a sua igreja viva essa mudança de paradigma. Vou dizer que é paradigma porque nós vemos isso em muito lugar. Então, o que é a solução então para esses três equívocos? Qual é a solução? Bom, a primeira solução é que, começar por aqui, né? Nós botamos o Espírito Santo dentro do ponto. A primeira solução desse equívoco é trazer esse grupo para cá. Porque o ponto de apoio não é nada mais, nada menos que aqueles que estão ajudando as coisas a acontecerem. São as pessoas que estão dando suporte ao culto. Então, quem está dando suporte ao culto são os ministros de louvor, os pregadores e os solistas. Quem canta está ajudando a igreja a cantar.
Quem canta está ajudando a igreja a cantar. Bom, então eu desloco isso aqui para cá. Quem prega está ajudando a igreja a entender da palavra, a ouvir a palavra, né? Quem prega. Os solistas estão inspirando as pessoas através da palavra cantada. Então, eu movo esse bloco para cá. Então, os atores, esses que estão aqui, passam a ser ponto de apoio. Ponto. Eu pego essas pessoas que estão aqui, então, que antes era plateia, eu pego o que era plateia e eu jogo para cá. Porque atores são todos que estão na igreja. Eu mudo o termo de ir assistir o culto para cultuar. Eu vou cultuar. Eu não vou assistir o culto. Eu vou prestar culto a Deus. Eu não vou mais assistir ao culto online. Eu vou cultuar junto com a minha igreja, mesmo online. Então eu sou parte do que está acontecendo. Eu sou parte da executiva. Eu sou parte daquilo que está executando. Então, a minha função como igreja não é só sentar nos bancos da igreja e assistir o culto. Não, eu estou ali cultuando a Deus. Eu faço parte de tudo que está acontecendo. Os ministros, os solistas, os pregadores estão me ajudando a cultuar a Deus. Estão me ajudando a cultuar a Deus. E eu faço parte disso como plateia. Bom, se eu movi isso para cá, movi esse ponto para cá, então o Espírito Santo passa a ser a plateia. Então Deus passa a ser a plateia. Ou seja, tudo que os atores fazem, ajudados pelo ponto de apoio, são direcionados para a única plateia, Deus. É para quem nós fazemos o nosso culto, para quem nós dedicamos o nosso culto, para quem nós dedicamos o nosso louvor, para quem nós dedicamos todos os nossos talentos, a nossa vida. Então, no momento de culto congregacional, nosso momento de culto coletivo, Deus é a nossa plateia. É Ele que assiste o que nós estamos fazendo. É Ele que tem direito de gostar ou não gostar. É Ele que recebe a oferta. E se ela for como a de Abel, ela vai ser aceita. Mas também ele tem o direito de que se a oferta, se o culto for como o de Caim, ele também tem o direito de não aceitar. Porque ele é a plateia. Ele é a direção, ele é o alvo de tudo que acontece no culto. Então, com esse acerto, nós conseguimos eliminar os equívocos da visão do teatro dentro da igreja. Então, Deus é a plateia. Se eu não sou plateia, eu não tenho direito de ficar questionando se eu gostei, se eu não gostei, se eu gostei daquela música ou não gostei, se eu gostei do pregador, se eu não gostei, porque ali ninguém está ali para atender o ator. Nós estamos ali, todos estão ali para atender Deus. Ele é a estrela, Ele que é o lírio dos vales, Ele que é a estrela da manhã. Tudo que nós fazemos é direcionado a Deus. Nós, como igreja, todos somos apenas atores. E isso, quando nós movimentamos essa equipe para cá como ponto de apoio, vocês viram que nós tiramos todo o brilho deles? Nós tiramos o brilho do ministério de louvor, nós tiramos o brilho dos pregadores, dos solistas e colocamos eles onde eles devem ficar mesmo,
numa caixinha falsa, numa árvore falsa, num lugarzinho escondido, porque a função de quem está na frente da igreja é apoiar a igreja. Quem está na frente da igreja não tem a função de ser a estrela, de ser o brilho, de ser o centro das atenções, do mundo girar em torno dela. Quando isso é ensinado na igreja, eu passo a ter pessoas humildes, pessoas comprometidas com um Deus que ensina a humildade. Quando Jesus está na última ceia com os discípulos, ele lava os pés dos discípulos e Pedro diz assim: não, Senhor, não lava meu pé não. Ele falou: Pedro, se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Então, ele estava mostrando ali que quem quiser ser maior, a visão de Jesus sobre o cristianismo, a visão dele mesmo sobre o reino dele, que ele estava propondo, é o maior. Quem quer ser maior no culto tem que ser o menor. Nós no culto não somos servidos. A nossa função no culto é servir. Servir, como eu falei no nosso primeiro encontro, servir ao irmão nessa visão horizontal e servir a Deus na visão vertical. Espero que os irmãos tenham entendido isso. Daqui a pouco eu volto com mais uma parte da nossa aula. Até já.